Alvo do Corinthians, entre outros clubes em janelas recentes, Rafael Carioca está rescindindo seu contrato no Tigres para voltar ao Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder nem sequer um minuto, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar a responder perguntas, dúvidas, sugestões. A primeira mensagem é do Paulo Vinícius. Boa noite, Nicola. Como é que tá a situação do Corinthians e da Vai de Bet? O patrocínio master da Esportes da Sorte, você pode fazer essa apuração, bora lá. A investigação policial em relação à Vai de Bet ainda não terminou. O delegado, o responsável pela investigação, o Thiago, ele me contou que os bancos ainda não apresentaram as pedidas, só para vocês entenderem. A polícia pediu a quebra de sigilo bancário de 8 pessoas. E dessas 8, só uma quebra havia sido concedida pelos bancos, né? É mais do que um banco. Então, há esse impasse nas investigações. Sobre a Esportes da Sorte, houve uma novidade, ou duas novidades nessa sexta-feira, né? O Bahia anunciou a rescisão do contrato com a Esportes da Sorte. Imagino que por conta de toda essa confusão, o Bahia, inclusive, solta uma nota para dizer que está atrás de um novo parceiro comercial, de um novo patrocinador master, e a AGU, peraí, AGU, não sei se é AGU, mas eu vou pegar o nome aqui e a gente lê direitinho, quer ver, ó? AGU, peraí, cadê? Tá aqui em cima. Comecinho do vídeo de hoje eu estava explicando essa história aqui, ó. A Advocacia Geral da União, é a AGU mesmo, a Advocacia Geral da União, informou que vai recorrer para tentar caçar a liminar que permite a Esportes da Sorte operar em território brasileiro. Para falar sobre Rafael Carioca, certamente você se lembra dele. Volante de 35 anos de idade, com passagens por Grêmio, Atlético Mineiro, Spartak Moscou, está fora do Brasil há bastante tempo. Ele havia sido negociado pelo Atlético com o Tigres do México em 2017 e por lá está desde então. O contrato do Rafael Carioca se encerra em dezembro desse ano, mas uma página que cobre o futebol mexicano chamada Liga MX Brasil afirma que ele vai rescindir seu contrato nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Brasil para definir seu novo clube. Rafael Carioca, que já foi alvo de vários times brasileiros. O Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram aqueles que mais demonstraram intenção de contratá-lo nos últimos tempos. Corinthians, que tem o técnico Ramon Dias, insistindo por um volante. Resta saber se o Rafael Carioca, com 35 anos de idade, segue nos planos corintianos. Há enorme dificuldade financeira. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista nessa sexta-feira afirmando que não há R$ 1 em caixa nesse momento. Você deve estar se perguntando sobre a fase momentânea do Rafael Carioca lá no México, certo? Temporada atual de 18 jogos e uma assistência. Esteve como reserva na partida dessa sexta-feira. Seu último jogo antes desse confronto havia sido no início do mês de dezembro. Só para fechar sobre o Corinthians, Timão, que estreou no Campeonato Paulista vencendo o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1, largando com o pé direito nessa temporada, assim como fechou a temporada passada. Renan Lodge ainda pode vir para o Timão, Wanderson não. Só para vocês entenderem. Essa história é muito quente, quem me passou é bem próximo do Lodge, e essa pessoa afirmou que o Lodge é muito corintiano. Foi o Lodge quem pediu para o Malcom, no fim do ano passado, uma camisa do Corinthians. O Malcom fez o trâmite com o pessoal do Corinthians, que enviou a camisa, e o Malcom entregou a camisa para o Renan Lodge. O Renan Lodge ficou super contente, eles até fizeram uma postagem nas redes sociais se referindo à camisa do Corinthians como manto, tá? As tratativas entre Corinthians e Renan Lodge começaram durante o mês de dezembro. O Fabinho chegou a conversar diretamente com o pessoal do Al Hilal, mas essa negociação só tinha uma chance de acontecer se o Neymar fosse inscrito no Campeonato Saudita, porque há um limite de 8 gringos por time. Se o Neymar fosse inscrito, o Renan Lodge seria cortado da lista de inscritos. E a partir daí o Al Hilal precisaria encontrar um clube para o Renan Lodge jogar provisoriamente, até que resolvesse essa questão dos estrangeiros. E é aí que o Lodge pediu para que fosse emprestado para o Corinthians. Quando o Al Hilal decidiu não inscrever o Neymar, a negociação do Lodge com o Corinthians caiu e não tem mais chance, tá? Indo para falar sobre Pogba, Alexandre, nessa sexta-feira,
o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, deu uma entrevista a um canal chamado Identidade Corintiana. Deixa eu fazer uma breve retrospectiva das coisas que ele falou. Sobre reforços, não temos nenhuma negociação vigente. Estamos de olho no mercado. E se houver alguma contratação, o torcedor vai saber. Mas, por enquanto, estamos focados em manter o nosso elenco do ano passado. Aqui, aí, depois perguntam sobre vendas. Tivemos excelentes propostas por um ativo do clube, mas optamos por não desmanchar o time. Precisamos ter uma equipe que dispute títulos. Nossa maior contratação foi manter os jogadores do nosso elenco. Mas, infelizmente, o Corinthians não tem R$1 no caixa hoje. Tá? Só para completar, perguntam sobre atrasos e ele admite que o Corinthians ainda tem atrasos com o seu elenco. Ainda temos algumas coisas pendentes, mas vou conversar com o jurídico hoje. Tínhamos tudo sob controle, mas o bloqueio de contas prejudicou demais o nosso planejamento. Então, para quem especula e sonha com Pogba e esse tipo de coisa, é bom pôr os pés no chão. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Vou além. A Esportes da Sorte ainda não tem toda a sua situação resolvida. No início da semana, a patrocinadora master do Corinthians chegou a divulgar que havia conseguido chegar a um acordo com o governo federal. Esse acordo se deu graças a uma liminar. E hoje a AGU, controla a AGU, putz, de novo, vou saber o nome, vou pegar aqui porque a gente precisa aprender, né? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, informou que vai recorrer para tentar caçar a liminar que permite a Esportes da Sorte operar em todo o Brasil. Talvez também por isso que o Bahia hoje tenha oficializado a rescisão do contrato com a Esportes da Sorte, tá? Então, o Corinthians hoje tem muitos problemas para pensar em Paul Pogba, que quer ganhar mais do que R$4 milhões por mês. Hora de falar sobre Fagner. Quais os reais motivos da saída dele do Corinthians? Esse foi um dos temas abordados por Ramon Dias na entrevista coletiva depois da vitória do Timão por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino em Bragança na estreia dos dois no Paulistão. Importante contar que Pedro Raul fez gol, desencantou e foi bem na vitória de virada. O outro gol corintiano marcado por Thales Magno. O Red Bull Bragantino havia aberto o placar com o Lucas Evangelista no primeiro tempo. O Ramon Dias procurou ser educado e protocolar na resposta sobre o Fagner, abre aspas para o argentino. Antes de tudo, tenho que agradecer ao Fagner por tudo que ele fez aqui, mas o clube tem que pensar no futuro, fazer os jovens crescerem. Isso foi decidido em conjunto, não a curto, mas a longo prazo. É uma necessidade, fecha aspas. Ou seja, o Ramon saiu pelo discurso de que havia necessidade de rejuvenescer o elenco e dar chance para atletas mais jovens, como, por exemplo, o Léo Maná, que foi titular na partida de ontem. Embora o Corinthians melhora mesmo quando o Mateuzinho entra no lugar do Léo Maná. Mas esse discurso do rejuvenescimento não é a principal justificativa ou o grande motivo para a saída do atleta. O Corinthians fez péssimo negócio com o Fagner, o emprestou de graça ao Cruzeiro e pagando a maior parte dos vencimentos. O Fagner ganha na casa dos 800 mil, 500 mil serão bancados pelo Corinthians, o Cruzeiro vai ter a responsabilidade de apenas 300 mil por mês. Posso assegurar para vocês que os Fagner saem do Corinthians por conta de um relacionamento desgastado com alguns atletas importantes do elenco. O Fagner era um dos mais antigos e durante boa parte desse período foi o responsável, por exemplo, pela caixinha. Era o cara que comandava e que multava os atrasados, enfim, isso gera algum desgaste. O Fagner também tem personalidade forte, é um cara às vezes bipolar, muito duro em alguns dias, em outros dias um pouco mais relaxado. Isso acabou gerando desgastes internos. A relação dele com o Ramon Dias também estava muito longe de ser boa. Pelo contrário, era uma relação ruim. Diante desse cenário, o Ramon pediu que o Fagner fosse negociado. Ele entende que o vestiário do Corinthians ficará melhor sem a presença do Fagner, abrindo mão também de um jogador super importante. Fagner que ainda tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Você, corintiano, acha que o Fagner fará falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para repercutir uma longa entrevista concedida pelo presidente Augusto Melo, do Corinthians, ao canal Identidade Corintiana. Ele é perguntado, por exemplo, sobre reforços e diz, abre aspas, não temos nenhuma negociação vigente com atleta nenhum. Estamos de olho no mercado e se houver alguma contratação, o torcedor saberá. Mas, por enquanto, estamos focados em manter nosso elenco do ano passado. Ele também foi perguntado sobre vendas, abre aspas, tivemos excelentes propostas por um ativo do clube, mas optamos por não desmanchar o time. Precisamos ter uma equipe que dispute títulos. Nossa maior contratação foi manter os jogadores em nosso elenco, mas infelizmente o Corinthians não tem R$1 em caixa hoje. Essa última frase super importante.
Renovações de contrato, o presidente diz que às vezes o jogador tem uma proposta melhor e não quer mais ficar, como aconteceu com o Caetano. Ele completa dizendo que o Corinthians quer ficar com o Giovani, mas até agora não houve resposta do atacante. Sobre salários atrasados, abre aspas, ainda temos algumas coisas pendentes, mas vou conversar com o jurídico hoje. Tínhamos tudo sob controle, mas o bloqueio de contas prejudicou demais o nosso planejamento. Ele se refere, entre outros, a bloqueios por conta de ações do André Cunha, empresário que cobre um caminhão de dinheiro do Timão. Sobre a renúncia, se existe a chance dele ir embora, eu jamais vou abandonar o meu cargo, nunca. Divergências em relação às contas apresentadas ao CORE, o presidente respondeu que não existe nenhuma divergência, estamos abertos ao Conselho Deliberativo para mostrar todos os contratos e sanar todas as dúvidas. E uma pergunta super importante sobre a saída do Marcelo Mariano, diretor adjunto e seu braço, diretor administrativo e seu braço direito no clube, abre aspas, não mandei o Marcelinho embora por não haver nenhuma prova contra ele. Não vou cometer injustiças. Foi da mesma forma com o Sérgio Moura. A decisão da saída foi deles porque vão processar muita gente que os acusa falsamente. Fecha aspas. Só para lembrar, nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo vota pelo impeachment ou não do presidente e é grande a chance de o Augusto perder essa votação. Depois vai depender dos sócios para não ser expulso da presidência alvinegra. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo aqui no dia a dia do Coringão neste domingão. Você que gostou do conteúdo, chega aqui e deixa seu like, a sua opinião, porque é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, sempre mais. E vamos que vamos, né, rapaziada? Fui!